A paz do Senhor, meus irmãos. Finalmente chegou o dia de nós começarmos o nosso curso, conhecendo a Bíblia livro por livro. Hoje teremos uma introdução ao Antigo Testamento e também uma rápida introdução ao Pentateuco. E a partir de amanhã começaremos a estudar o livro de Gênesis. Bom, vamos falar aqui bem rápido sobre o Antigo Testamento, numa rápida introdução. O Antigo Testamento, ela foi a Bíblia usada por Jesus e pelos apóstolos, e foi o Antigo Testamento que serviu de base na preparação do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele possui excelentes ilustrações que tratam de problemas atuais. Nós temos livros no Antigo Testamento que retratam problemas atuais, como Jó, Provérbios, Salmos, Cantares, Eclesiastes e tantas outras questões, dos dias de hoje, são relatados lá no Antigo Testamento e nos ajuda a entender muitas coisas que acontecem nos dias de hoje. Nesse estudo do Antigo Testamento, nós vamos enfatizar conteúdo, acontecimentos, aplicações pessoais, divisões do Antigo Testamento, esboço dos livros, listas cronológicas, listas históricas, a importância de cada livro, sua harmonia e contribuição para a Bíblia como um todo. Os livros do Antigo Testamento, nas nossas Bíblias, são divididos da seguinte maneira, são divididos da seguinte maneira. Na nossa Bíblia, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, que são divididos entre livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Os livros históricos são 17 livros, sendo que 5 são chamados de Pentateuco, são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 12 livros são chamados livros da história posterior. São os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Temos a segunda classificação dos livros, ou divisão dos livros do Antigo Testamento, que são os livros poéticos, que são 5 livros, divididos por livros de sabedoria ou sapienciais, que são 3 livros, Jó, Provérbios e Eclesiastes, e os chamados livros ínicos, ou livros para serem cantados, São 2 livros, Salmos e Cantares. Inclusive, o livro de Salmos é chamado entre os hebreus de Sefer Tehillim, ou seja, livro dos louvores, porque tem essa característica, de poesias para serem, além de recitadas, também cantadas. Por isso que Salmos e Cantares são chamados de ínicos. Os livros proféticos são 17, dividido entre profetas maiores e profetas menores. Eles são assim chamados de acordo com o volume escrito. Os livros mais volumosos são chamados de livro dos profetas maiores, e os menos volumosos, livro dos profetas menores. Os dos maiores são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Dos menores são 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa é a divisão nas nossas Bíblias do Antigo Testamento. Já na Bíblia hebraica, que é o nosso mesmo Antigo Testamento, a divisão é diferente, alguns livros recebem nome diferente, por isso que o arranjo em hebraico se dá em 27 livros, porque ele é um pouquinho diferente no seu arranjo. Lembrando que o conteúdo é o mesmo conteúdo do Antigo Testamento das nossas Bíblias é da Bíblia hebraica também, ok? Então a Bíblia hebraica é dividida entre a lei, Torá, em hebraico, 5 livros, os profetas, Neviim, em hebraico, 8 livros, os escritos, Ketuvim, em hebraico, 11 livros. A lei, também chamada de Torá, são 5 livros de Moisés. O nome que cada um dos livros recebe na Bíblia hebraica é um pouquinho diferente,
porque leva em conta a primeira palavra ou a primeira frase de cada livro, lá no capítulo 1 e no versículo 1 de cada um desses livros. Nós chamamos o primeiro livro da Bíblia de Gênesis, porém os hebreus chamam de Bereshit, porque Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa com a expressão Bereshit, né? O versículo 1 é assim, ó, Bereshit bara Elohim vet hashamayim veet haaretz. Então a primeira palavra, né, a primeira frase que aparece lá na Bíblia hebraica é no princípio. Para os hebreus é uma palavra só, Bereshit, no princípio. Isso vai acontecer com os outros 4 livros também. O que para nós é Êxodo, para os hebreus, Nomes, ou Shemot. O que para nós é Levítico, para os hebreus, Vaikra. O que para nós é Números, para os hebreus, Bemidbar. O que para nós é Deuteronômio, para os hebreus, Devarim. Repito, porque leva em consideração as primeiras palavras escritas no comecinho de cada um desses livros, tá bom? A segunda divisão é os chamados livros dos profetas, os Neviim, os profetas. São 8 livros. Os primeiros profetas, para os hebreus, na sua categorização, é Josué, Juízes, Samuel, levando em conta aí 1º e 2º Samuel, Reis, levando em conta 1º e 2º Reis. Últimos profetas, levando em conta Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A terceira e última divisão da Bíblia hebraica são os escritos, Ketuvim, que são 11 livros, divididos em 3 categorias, que são os livros poéticos, Jó, Salmos e Provérbios, sendo que Salmos é conhecido por eles como Sefer Tehilim, ou seja, livro de louvores. Os rolos eram livros para serem lidos nas festas. Desculpa. Cantares era lido na Páscoa, Ruth em Pentecostes, Lamentações na proclamação da destruição de Jerusalém, Eclesiastes na festa dos tabernáculos e Esther na festa do Purim. E os livros chamados livros de história. Daniel, embora seja um livro profético, ele contém relatos importantes da história do povo de Deus no exílio babilônico. Então ele enquadra-se dentro do livro de história. Esdras, que para nós aqui é Esdras e Neemias, para eles é um livro só, Esdras. O que para nós são 2 livros, 1º e 2º Crônicas, para eles um livro só, Crônicas. Também chamado de Palavras dos Dias, né? Divrei Hayamim, Palavra dos Dias. Ok, então vamos aqui para a introdução ao Pentateuco. Vamos aqui explicar a origem desse nome, né? Pentateuco vem de 2 palavras gregas, pente e teuros, 5 livros. A ideia é essa, né? 5 livros, ou os chamados 5 livros de Moisés. Os judeus chamam o Pentateuco de Torá, lei, ensinamento. Na Bíblia, o Pentateuco tem outros nomes, como a lei, Ha-Torá, o livro da lei de Moisés, Besefer Torat Moshe, o livro da lei de Deus, Besefer Torat Elohim. São nomes que a própria Bíblia dá para o Pentateuco. Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. E a importância do Pentateuco, porque nós temos aqui vários aspectos que ele aborda, né? A questão da importância cósmica, porque ele explica o cosmos, dando o único relato antigo que identifica a primeira causa, que é a pessoa de Deus. A importância étnica do Pentateuco é porque o Pentateuco descreve o começo e a expansão das 3 divisões raciais do mundo. O povo oriental descende dos semitas, né, de Shem, filho de Noé. Os povos chamados povos negroides, né, descendem de Cão,
Ham, e os povos ocidentais descendem de Jafé, Yefet. Só lembrando que os povos negros não se justifica a escravização deles a partir da maldição de Noé para um dos seus filhos. Se você observar bem no livro de Gênesis, a maldição de Noé recai sobre Canaã. O povo de Canaã, os descendentes de Canaã, seriam subjugados pelos semitas, os hebreus. Os hebreus são povos semitas. Então é nesse sentido que a Bíblia fala sobre os cananitas ou os povos de Canaã sendo subjugados pelos semitas, pelos povos hebreus, tá bom? Histórica, né? Esses livros são os únicos a traçar a origem do homem numa linha contínua a partir de Adão. Porém, não tem intenção de apresentar a história completa de todas as raças, mas sim um relato da implantação do reino teocrático e do plano de redenção da humanidade. Do ponto de vista religioso, o Pentateuco tem grande importância porque retrata a pessoa e o caráter de Deus, fala sobre a criação do homem, sobre a queda, né, sobre o pecado, fala sobre as alianças e fala sobre as promessas redentoras através do divino redentor, através do Messias. E também tem uma importância profética, porque nos livros do Pentateuco nós temos as origens dos temas proféticos. Por exemplo, nós temos lá uma profecia indireta, que é chamada de tipologia, onde um animalzinho é morto e Deus faz vestimentas da pele desse animal para dar a Adão e Eva, que tinha feito vestimentas de folhas de figo, e Deus não aceitou aquilo porque aquilo caracterizava uma tentativa de autojustificação. Então Deus proporciona vestimentas adequadas para Adão e Eva, as chamadas vestimentas de salvação, apontando para a pessoa de Jesus, que através da sua morte e redenção providencia roupas adequadas, vestimentas adequadas para o homem, que são as vestimentas de salvação. E nós temos uma profecia direta, que é lá em Gênesis 3:15, que fala sobre a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e essa, por sua vez, lhe feriria o calcanhar, que é uma profecia direta sobre o nascimento de Jesus, sobre o modo de vida milagroso que ele viveu e sobre as circunstâncias que ele morreu, onde na cruz do Calvário ele venceu a serpente, o diabo, mas houve muita dor, muito sofrimento. Ok, vamos aqui para o nosso último slide, encerrando a nossa aula de hoje. A ênfase do Pentateuco, ela é importante porque enfatiza a pessoa de Deus e o modo como ele se relacionou com os homens na instauração de um reino teocrático. Teocracia é Deus no governo. Então, lá em Gênesis, mostra a necessidade da regulamentação de um governo de Deus entre os homens e como esse governo foi sendo preparado. Em Êxodo, a gente observa a inauguração e a legislação desse reino, e ele organizado de modo espiritual a gente vê em Levítico. Já de modo político, na sua organização, direção e administração, a gente vê em Números. E como em Deuteronômio a gente já tem uma nova geração que veio após aquela que saiu do Egito, houve a necessidade de reorganizar o reino para uma vida em Canaã, porque eles estavam próximos de entrar em Canaã, e para aquela nova geração era necessário toda uma reorganização do reino para a vida em Canaã. Então, que Deus abençoe os irmãos, fim daqui a nossa primeira aula, e amanhã teremos mais uma aula. E se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Se a gente souber responder, a gente responde. Se não souber, a gente pesquisa para responder posteriormente. Um abraço, fiquem com Deus.